Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, a situação que nós estamos a viver está a ter vários impactos, não apenas na saúde, mas também em termos económicos e sociais, provocando uma desaceleração da economia, com consequências negativas e graves em múltiplos setores de atividade. E, portanto, perante este quadro, o Governo tomou um conjunto de medidas que, a nosso ver, não são apenas insuficientes, mas pecam ainda por, direta ou indiretamente, acabar por privilegiar as grandes empresas e os grandes grupos económicos em detrimento das micro, pequenas e médias empresas. Dito por outras palavras, estas pequenas empresas, apesar de assumirem um papel absolutamente decisivo na nossa economia, porque representam cerca de 98% do número total de empresas do nosso país, são ainda responsáveis por 80% do total do emprego, acabam por ser prejudicadas, enquanto as grandes empresas são mais uma vez beneficiadas. Trata-se de uma situação repleta de injustiça e de imoralidade, sendo possível e até desejável adotar algumas medidas com vista à sua correção e que procurem trazer algum equilíbrio e alguma moralidade ao sistema. Aliás, a opção do Governo em colocar a banca e o sistema financeiro como intermediário dos apoios às empresas, ainda por cima atribuindo aos bancos o poder de decidir de forma discricionária quais as empresas que têm acesso e quais as que não têm acesso às linhas de crédito, mesmo que essas empresas reúnam os critérios legais, não representa apenas uma forma de aumentar os lucros da banca, através de apoios públicos que deveriam servir para apoiar a atividade produtiva, mas representam ainda um conjunto de dificuldades para as pequenas empresas, como seja a negociação de taxas de juros, spreads e outros encargos. Estamos assim perante mais uma evidência que a banca, mesmo em situação excepcional e extrema como aquela que estamos a viver hoje em dia, não está a cumprir a sua função e que pode e que deve assumir do ponto de vista da economia do país. E particularmente nesta fase excepcional que vivemos, não é, a nosso ver, minimamente aceitável que a banca, o setor financeiro ou os grandes grupos económicos continuem escandalosamente a distribuir dividendos ao mesmo tempo que uma parte considerável das famílias e das empresas se deparem com inúmeras dificuldades, até do ponto de vista da sua sobrevivência. Recorde-se a este propósito que o Banco de Portugal, como aqui já foi referido, emitiu um comunicado chamando a atenção para a necessidade das instituições de crédito desempenharem o seu papel de financiamento da economia real e recomendando expressamente a essas instituições a não distribuição de dividendos. Ora, no entendimento do Partido Ecologista Verdes, fará todo o sentido elevar essas recomendações para um patamar vinculativo do ponto de vista legal ou do ponto de vista jurídico. Ou seja, pretende-se com esta proposta proibir a distribuição de dividendos e outras remunerações acionistas a todas as instituições de crédito, bem como estendê-las também às grandes empresas e aos grandes grupos económicos. De facto, esta pandemia está a ter consequências negativas em todos os setores da economia e os trabalhadores estão, desde o início, a sentir esses impactos, assim como muitas pequenas empresas que estão a enfrentar enormes dificuldades para manterem os seus compromissos e não sendo, por isso, justo que as instituições de crédito e as grandes empresas não sejam convocadas a contribuir para o equilíbrio da economia do país e possam passar ao lado deste esforço e até lucrar com a crise e os mais prejudicados acabarem por ser sempre os mesmos, os mais vulneráveis. É, portanto, na perspectiva do Partido Ecologista Verdes, altura para avançar de forma excepcional e temporária com esta medida, não permitindo qualquer tipo de aproveitamento com a crise que atravessamos, porque é, no mínimo, imoral e incompreensível que nestas circunstâncias e depois de tudo o que todos estamos a viver, haja lugar a remunerações extraordinárias por parte dos administradores dessas empresas ou instituições de crédito. Por isso mesmo, os Verdes propõem, através deste projeto de lei, a proibição da distribuição de dividendos e outras remunerações acionistas a todas as instituições de crédito, a todas as grandes empresas e aos grandes grupos económicos. Isso.